Esse é mais um programa Pátria Tricolor, uma televisão feita por gremistas e para gremistas, com a opinião do torcedor. Sempre contando com o apoio da Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do sul do país, do Tuts Restaurante, sempre uma boa comida no coração da cidade, e do site dos Sócios Livres, www.socioslivres.net. Hoje a gente está muito feliz aqui por receber mais uma vez o Fernando Junqueira, que é do Sócios Livres, né? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Duca? Tudo bom, Thiago? Boa tarde a todos. E por receber o Thiago Bruneto, que foi o coordenador jurídico do grupo do Fábio Koff na campanha, né? Vamos iniciar aqui falando sobre a questão do último jogo no Olímpico, né? E depois a gente entra no futebol. Acho que primeiro esse nosso sentimento, né? Esse saudosismo todo que esse grande estádio vai nos deixar. Eu passo então para o Thiago, né? Fazer a tua consideração inicial e falar um pouquinho sobre esse sentimento que a gente vai ter agora, né? Domingo, né? Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Duca. Boa tarde, Fernando. Parabenizar, antes de tudo, o pessoal do Acesso Digital aqui, que estamos em novas instalações. Eu tinha ido outra vez, foi lá perto da CIS Brasil, lá na Zona Norte, e agora estamos aqui na Zona Sul, instalações maravilhosas, prédio novo. Então vai ser um espaço muito importante, promovido sempre pelos Sócios Livres, né? Para a gente promover as coisas do nosso tricolor. E domingos temos aí um Grenal de muita emoção. É um jogo em que o jogo por si já é um clássico com um significado muito grande por ser o último jogo do campeonato. Um jogo que para nós vale bastante, muito embora para o co-irmão o desejo seja apenas o de estragar a nossa festa, mas para nós vale a classificação direta para a Libertadores, para a fase de grupo da Libertadores da América, por isso um jogo que por si já tem uma importância muito grande e tem um aspecto emocional, que é a última partida. Eu vi a chamada do Twitter no programa, é a última partida do nosso velho casarão. E um jogo, então, que vai ser de muita emoção. O pessoal vinha dizendo aqui que era, na verdade, um jogo que vai ser uma tarde muito forte para o torcedor gremista. É a última partida que nós assistiremos naquele estádio que nos deu tantas alegrias. Mas partimos com a certeza de que vamos para um local melhor, vamos repetir o processo histórico que foi a migração da Baixada para o Olímpico e vamos agora do Olímpico para a Arena, para retomar as grandes conquistas do Grêmio, que acima de tudo é isso que nós queremos. O estádio é o de menos, nós queremos taça no armário, não é? Né? Nos parece que é uma retomada, realmente, uma vida nova, né? E aí, Fernando, já te imaginou passando na Érico ali ou na Carlos Barbosa e não vendo o estádio ali? Daqui a pouco vai acontecer isso, né? Sabe, Duca, essa semana é interessante, porque a gente vem se preparando para esse momento, né, da saída do Olímpico. Só que essa semana, para mim, é independente ser Grenal ou não. O fato do Olímpico não estar mais ali, quem nasceu, quem viveu dentro do Olímpico, quem olha para trás e lembra dos momentos que passou, né, eu até escrevi uma coisa essa semana dizendo eu entrei no Olímpico pelas mãos do meu pai e tive a oportunidade de levar meu filho ao Olímpico. É muito emocionante, cara, sabe? É uma sensação de... Ao mesmo tempo que a gente está olhando a arena, aquela coisa linda que está acontecendo, mas é uma perda sentimental e histórica que ainda não me caiu a ficha. Tenho absoluta certeza que no domingo muita gente vai parar ali e vai se emocionar muito naquele dia. Eu fiz questão de vir aqui, né, com essa camisa de 77, porque a primeira imagem que eu lembro do Olímpico é o André dando aquele salto e a gente, né... quebrando a hegemonia do nosso tradicional adversário. O que te veio na cabeça, assim, Thiago? Vou passar assim, né? Olha, o Olímpico eu comecei minha vida no Olímpico nas escolinhas. Jogava primeiro na categoria, onde é aquele posto de gasolina que agora teve que ser despejado para que nós pudéssemos entregar o quarteirão para a OAS. Eu comecei jogando bola na escolinha, na categoria A da escolinha, naquele campo ali. Depois jogávamos onde hoje é um estacionamento, lá no fundo, do lado das piscinas, ali no famoso Carecão. E me lembro de ir para os treinos durante a semana, ir para jogar no final de semana no Olímpico, então é algo que faz parte da minha vida, assim como faz parte de todos os gremistas. E no que diz respeito ao time em campo, eu me recordo daqueles grenais de final de gauchão da década de 80, eu sou de 78. Sim. Então aqueles grenais de final de gauchão que o Grêmio foi o hexacampeonato gaúcho na década de 80. O Grêmio Show, né? O Grêmio Show, nós íamos para o estádio com a certeza de que o Grêmio ia fazer uma grande apresentação, que íamos sair com a vitória, e o pessoal do co-irmão naquela agonia.
E 89, a Copa do Brasil, estava naquele jogo, foi a primeira bandeira do Grêmio que ganhei naquele jogo. Nós chegamos no estádio, meu pai me falou, de frente ao pórtico, filho, se o Grêmio for campeão hoje, eu vou te dar uma bandeira. E aí nós saímos, pai, eu quero minha bandeira. A bandeira custava 30 vezes mais depois do jogo, né? Mas valeu a pena. E depois nós recuperamos essa hegemonia no futebol gaúcho na década de 90, que foi certamente quando o Grêmio mais se identificou com essa linha de um futebol castelhano, de muita raça. Então, acho que é isso que... Tu falaste bem aqui, Fernando. Domingo nós paramos lá e nos demos conta de que esse é o último jogo no Olímpico. Vai ser uma emoção muito forte para todos que viveram esses anos maravilhosos de Estádio Olímpico Monumental. E tu, Fernando, veio pela mão do teu pai, aí... esse jogo de 77 eu estava lá, eu tinha 10 anos nesse jogo. E eu me recordo, eu não sei se é o jogo anterior a esse ou o posterior, que se não me engano foi contra o Brasil de Pelotas. Não me lembro. Anterior ou posterior a esse jogo. É a primeira imagem que eu tenho, fui muitas vezes antes ao Olímpico. E essa ideia, tu viveste numa época que tu nasceste e cresceste numa época de vitórias, né? Eu nasci e cresci, a maioria dos meus amigos torciam para o outro time da cidade. E eu fui lá, porque meu pai era gremista, eu tinha que ser gremista e fui gremista. Então, suportar aquilo na década de 70 foi muito forte. O cara tinha que ser muito gremista. Eu me lembro de um jogo da década de 70 que o Zequinha fez. Sim, 3 gols. Eu chorava de alegria. 3 gols no Grenal, imagina? Eu me lembro dessas coisas que o Olímpico vai marcar para sempre. Eu me lembro do Grêmio e Flamengo em 82, é isso? Final do Brasileiro? Foi 82, Grêmio e Flamengo? 82, que o Mas eu me lembro, até pouco tempo atrás eu tinha um ingresso daquele jogo, porque eu entrei no ar, carregado pela multidão e a polícia batendo com cacetete na gente, e eu separei a mão do meu pai, que conseguiu passar na frente, e eu entrei no ar, eu não passei por roleta. Nem entrou na roleta. Eu tinha o ingresso inteiro até pouco tempo na minha mão. Então essas coisas do Olímpico que tu lembra, de ver Grêmio e Peñarol, assistia de pé, onde tinha uma rachadura no estádio, ela fazia assim, eu passei o jogo todo pedalando. Ficou bem embaixo de mim, eu pedalei o jogo inteiro. O cruzamento biboquedo. Impressionante, cara. Olha, o Olímpico traz coisas que só quem é gremista sabe, né? Vou pegar aqui uma situação, né? Que a gente viu ali o Renato Moreira, o Luiz Moreira, comentando que vai ter 46 mil pessoas no estádio, pedindo para que o pessoal não invada o campo após o jogo, que o Grêmio pode receber algum tipo de punição, né? E aí ele pediu um aumento de efetivo da brigada. Eu vou pegar contigo para a gente falar sobre isso, que é a tua área, né, jurídica, para te comentar essa história e, de repente, a gente dá um conselho do pessoal não invadir mesmo. Acho que o importante tem que ter, vai ser uma tarde de muita emoção, como nós vimos dizendo, mas é importante que se tenha a tranquilidade e se saiba das repercussões. Hoje em dia, uma invasão de campo pode ter um custo muito grande para um time de futebol e vejam, nós vamos começar um ano já com partidas importantes, então o torcedor tem que ter a tranquilidade ao final da partida de saber que ele já participou de um espetáculo, mas não há necessidade de invadir o campo ou de gestos mais tresloucados, porque isso hoje tem sim um custo muito grande para o Grêmio. Nós podemos começar o ano com a arena interditada já, porque o mando de campo não é o jogo do Grêmio. Então, a mudança de estádio não significa que uma invasão irresponsável da torcida não possa acarretar consequências na arena. E o mais importante, é possível fazer uma grande festa sem a necessidade de invadir o campo e de quebrar esses regramentos que certamente isso teria uma consequência muito grave na arena. E há um aspecto interessante, que é o fato de que hoje os tribunais desportivos têm tido uma interpretação muito dura em invasões de campo, ainda mais numa tarde como essa que de tanto significado. Então, se a coisa sair do controle, realmente a gente pode ter consequências que não são as melhores para o nosso Grêmio. Fernando? Também o pessoal estava falando em levar souvenirs, estádio, coisa assim. A gente tem que lembrar que é um patrimônio do Grêmio ali, ainda vai ter promoções, né? O pessoal vai leiloar as cadeiras, me parece, algumas partes do estádio, então, né? Esse jogo vai ser o jogo... É importante a gente falar, né? Esse jogo vai ser o jogo que vai ser transmitido nacionalmente, pelo que eu sei.
A Sport TV, por exemplo. Imagino que Pelo que eu sei, vai ser o jogo que a Sport TV escolheu. Não sei se a Globo escolheu. Eu acho que é o principal clássico da rodada, é esse jogo. E principalmente eu acho que é o Grenal e o Atlético Cruzeiro, né? Porque mas é o fechamento do Olímpico, que querendo ou não, é um time que transcendeu todos os lugares e o Olímpico é um patrimônio, né? Então, pelo que eu sei, a Sport TV vai estar transmitindo. Não sei se as outras emissoras de canal aberto. E o que eu quero dizer com isso? É importante que a torcida dê uma festa para que seja visto para todos os lugares. A Globo Internacional vai transmitir esse jogo, pelo que me disseram. Para ter ideia de onde vai passar. Não precisa invadir o campo para fazer festa. Exato. Claro. Não precisa fazer isso. É até mais bonito. Até porque a invasão do campo, para mim, ela vai ser uma ofensa ao Olímpico. De fato, sabe? Eu acho que o jogo tinha que acabar e todo mundo ficar batendo palma durante um tempo enorme para o Olímpico. Isso ia ser... todos nós vamos nos emocionar. Vai ter de marmanjo chorando. Posso te contar que eu estou chorando a semana inteira. Cada dia da semana eu passo todo dia na frente do Olímpico, profissionalmente. Sim. É passar e chorar. A gente tem ido lá essa semana para resolver algumas questões, né? E como tem gente no estádio todos os dias, é muita gente, é centenas de pessoas. Eu fui lá para retirar o ingresso da estreia lá da Arena, né? Muita gente, já semana passada. Essa semana a gente foi para conversar com o pessoal do jurídico lá também, muita gente. Ontem eu fui lá só para olhar, muita gente. E eu vi também os marmanjão chorando lá, do pessoal do interior que nunca tinha vindo ao Olímpico, né? A gente, é tão presente para nós, né? Isso é bacana, eu viajo muito pelo Rio Grande do Sul, isso é muito bacana. O que o pessoal do interior, que nunca veio, se mobilizou. Né? Sabe, porque não só para esse último jogo. Sim. Teve uns 2, teve 3 jogos. Esse jogo, acho, contra o São Paulo, tinha um ônibus em toda a Érico Veríssimo. Mesmo lotado. 2 a 3 jogos atrás, eu conversei com um cara que devia ter quase 50 anos, ele nunca tinha vindo ao Olímpico. O rosto dessa pessoa era uma coisa assim infantil. Sabe? O cara estava vendo um sonho e ao mesmo tempo vendo aquele sonho, né? Faz parte do processo de crescimento também, nós temos que ter clareza que o domingo não é um jogo só de festa, né? E é um jogo que ele vale, para nós ele vale. Uma classificação direta para a fase de grupos dá uma tranquilidade muito maior para iniciar uma pré-temporada. Nós temos jogadores que chegam em um processo de cansaço nesse final de ano. Nós temos uns jogadores de uma faixa etária um pouco mais elevada que estão sentindo, a gente viu isso nas últimas rodadas, o Grêmio teve uma queda de rendimento bastante grande. Agora parece que resolveu reacender, mas enfrentou uma queda de rendimento até algumas rodadas. Então é uma importância tremenda que nós comecemos a Libertadores em 2013 direto na fase de grupos. Nos dá mais 2 ou 3 semanas, eu acho, até que se inicie a fase de grupos. Do contrário, nós teremos um jogo pela Libertadores já... É dia 23 de janeiro, primeiro. E na fase de grupos a gente já seria dia 13 de fevereiro, o primeiro jogo. É uma diferença enorme para um início, né? A gente está falando essa questão toda emocional porque hoje a gente está meio dividindo o programa em... Vamos falar primeiro a coisa emocional, depois vamos entrar no futebol aqui. Eu vou dar o resultado da interativa da semana passada, que foi, com o status de dirigente, o técnico Luxemburgo fechou com o Grêmio por mais 2 temporadas. Você concorda com essa renovação? 72,77%, como está 73%, sim, e 28% não, 27% não, né? Eu vou chamar o pessoal para entrar no nosso site para a semana que vem, ou agora, a partir de agora, a gente já vai estar botando no site, porque é uma questão sobre o Grenal. Quem você acha que ganha o Grenal de despedido do Olímpico, do velho casarão, Grêmio ou Inter? Eu acho que tinha que ter só uma opção nessa aí, mas tudo bem. Então, vamos passar assim, ó, também, já passando para essa questão do Grenal, né, pegando a interativa aí que a gente espera. Outra coisa que eu esqueci também é de dizer que o Tuts Restaurante sempre sorteia um almoço com acompanhante para quem retuita primeiro uma pergunta que vem no site, né? E essa semana foi a Elaine Lenhag que ganhou, @Lenhag, né? Tá aí ela, então. Fizemos já a parte necessária, então vamos passar para o jogo, né? E daí vem essa pergunta que diz assim, qual o seu palpite? Quem fará o último gol da história do Olímpico? O que vocês acham? Pois é. Eu tô com um palpite que vai ser gol do André Lima. Guerreiro imortal.
Faz parte, né? Trombando com 5 jogadores internacionais dentro da área e fazendo gol. Botando o Índio para dentro do gol, com bola e tudo, vai ser o último gol. Me serve, viu? O último gol, mas não o único gol. Pois é. O último gol. Acho que nós assinamos embaixo, né? Pode ser. Poderia ser também um garoto da base, tipo Fernando, de repente, né? O ataque vai ser o ataque reserva, vai ser Leandro e André Lima. Leandro e André, E o Leandro faz gol em Grenal, viu? O Leandro faz gol em Grenal. Já fez, a torcida tem pegado um pouco no pé dele, assim, mas o Leandro faz gol em Grenal. Ele é um rapaz que vem da base, está acostumado a jogar Grenal, jogou Grenal a vida inteira na base, então eu acho que o Grenal é uma partida em que os jogadores da base eles entram com uma tranquilidade um pouco maior, não pesa tanto a responsabilidade, porque eles já jogaram muitos outros clássicos em todas as categorias de base. É o caso do Leandro. Ele entra com tem uma frieza um pouco maior em engrenagem, então acho que os jogadores da base eles crescem no clássico. E fez um belo gol agora, esse último aí foi um golaço, né? Golaço. Apesar que ele errou um gol feito antes, mas... mas tudo bem, né? É verdade, ele já fez gol em Grenal, né? É tradicional. Tá aí os lances, né, do Figueirense e Grêmio. Enquanto dá os lances, eu até tenho outras perguntas aqui do pessoal que mandou pela internet, né? O técnico Vanderlei não poderá contar com o Marcelo Moreno nem com o Kleber no Clássico, né? E daí quem a gente acha que deve substituí-lo? Acho que a gente falou agora que vai ser o Leandro e o André Lima e também não tem, já, não tem opção, né? Não tem muita alternativa também, né? E o problema é o Zé Roberto parece que joga ou vai jogar o Marquinhos, que o Zé Roberto realmente, eu vi hoje nos jornais, hoje eu não sei se teve alguma evolução hoje pela manhã, mas parece que o Zé Roberto... Pode ser o Marquinhos, mas estão confiantes que vai jogar o Zé Roberto. Vai jogar o Roberto também pelo jornal. Não. Tem muito de jogada também, de machucar o melhor do time na época da... Não sei, eu tô achando que o Zé Roberto deu uma torcida. Tem Miguel. Acho que tem Miguel nisso daí, viu? Espero. Essa é a esperança. Essa é uma esperança que a gente tem, porque a gente tá vendo ele aí fazendo um golaço, né? Pegando. Sabe que esse Zé desandou Roberto... a fazer gol agora, né? Sabe que esse Zé Roberto deu uma declaração há 2 jogos atrás contra o São Paulo que me surpreendeu pela postura dele, porque é um cara que já ganhou tudo com 38 anos, onde ele disse que ele ainda é movido por desafios. E eu achei tão bacana aquela entrevista, aquilo foi tão... foi mais do que profissional, mostra que ainda tem pessoas, jogadores, né, que tem algo a fazer, né? Então eu achei muito interessante, é um belo exemplo para os que estão subindo no Grêmio hoje. O que eu achei risível foi esse Aloysio aí, que era do Grêmio, sair fazendo sinal para a torcida do Grêmio ficar quieta ali, tomando 4, rapaz. Mas eu não sei, até se ele fez isso realmente é deplorável. Mas Sim, eu não sei saiu se ele, assim. Mas eu acho que ele saiu fazendo. A impressão que eu fiquei vendo o jogo pela televisão é que ele saiu. Até queria perguntar para quem estava no estádio, que me deu a impressão que ele saiu. Ele sai bem ao lado da social do Figueirense. Talvez ele estivesse reclamando com algum torcedor do Figueirense que estava naquela corneta, exatamente. Assim. De repente ele foi por isso. Na minha impressão é o contrário. A questão que foi para o Grêmio, que ele sai, desde a hora que ele sai da goleira ali, ele sai mandando... Aí perdeu uma bela chance. Perdeu uma bela chance de ficar quieto, né? Porque ele saiu aqui do Grêmio, no mínimo ele tá lá porque foi formado aqui. Os dois times de Florianópolis, eles têm um problema mais com não diria até com a dupla do Grenal, mas é mais com o Grêmio. Eu me recordo daquela... O Figueirense é mais com o Grêmio. Figueirense é mais com o Grêmio, mas o Avaí também, eles tentam criar uma falsa rivalidade. Eles têm muita franqueza, nós somos de turmas diferentes. Grêmio e o próprio Internacional, dá para dizer, em relação a Figueirense e Avaí, somos de turmas diferentes. Eu me recordo daquele jogo da Copa do Brasil, que nós enfrentamos o Avaí, tivemos uma vitória apertada no Olímpico, uma péssima apresentação em Florianópolis, mas classificamos. Sim, com aquele gol do Rockenbach de falta. Exatamente. Né? 3-1. Se tentou criar uma falsa rivalidade, como se o Grêmio e Avaí fossem a mesma coisa. Não é. Com muito respeito, não é. Sim, não é. Eu me lembro que muitas vezes o Figueirense veio aqui e acabou ou empatando ou ganhando aquele jogo que o Sarra fez um gol e depois a gente acabou perdendo para eles. E aí aquela vez que do 7-1, eu tava lá, né? Até ia comentar isso, que, esse ano eu não fui a Florianópolis a ver o jogo, porque ficou tudo em cima, né, da hora. Finalzinho do campeonato, mas até uma pena, porque é adorável ir lá. Agora é Criciúma, vai ser mais pertinho pro ano que vem a gente poder ir ali. Eu me lembro aquela vez, em 2003, com a Adilson, aquela arrancada que a gente deu no final, que a turma invadiu o Criciúma lá. Foi muito legal. E justiça seja feita, o consulado de Florianópolis é um consulado que faz muitas festas quando tem esses jogos decisivos. É o Esponqueado que movimenta aquele povo por lá. Então, parabenizar o Esponqueado, que nesse jogo também houve
churrasco na véspera, houve uma grande função que movimenta a torcida do Grêmio. E são partidos em Florianópolis, e agora vai ser Criciúma, que é mais perto, a nossa grande invasão em 2003. E certamente vamos ter a torcida que se desloca de Porto Alegre, é muito bem recebida pelo pessoal lá de Santa Catarina. E o pessoal de Floripa vem, né? Tem aquela tradicional faixa, Floripa, Grêmio, né? Azul e preto. Eu vou aproveitar aqui que a gente está falando, né, de lembrança, assim. Vou chamar a enquete que o pessoal pegou as palavras do pessoal na rua, né? Então, por favor. Qual vai ser o resultado do Grenal de despedida do Olímpico? Olha, eu quero que seja um resultado bem satisfatório, que o Grêmio realmente vença acima de tudo. 2-0 está de bom tamanho, não precisamos dar uma... Só temos que patrolar. Eu acredito num 3-1 mesmo com o nosso ataque reserva. O resultado acho que vai ser 2-1 pro Grêmio. Vai ser 2-0 pro Grêmio. Eu, como gremista que sou, espero que seja 2-0 para nós. 1-0 pro Grêmio. Acho que 2-1, até porque para comemorar agora que a gente está... É o último jogo ali no velho estádio, né? E aí já tem que ir lá pro novo com vitória sobre o principal rival. 2-1. 2-1 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio. Eu não gosto muito quando a torcida está muito confiante assim, porque tem que se ligar, né? Grenal é Grenal e vice-versa. Já dizia o Jardel que teve aqui semana passada, né? Mas ninguém vai na latinha e dizer que o Grêmio vai perder. Não, claro. O Marcos mandou pela internet a pergunta, qual a aposta do placar para vocês aí? Pois é, tu não gosta de que esteja, mas eu acho que vai ter uma energia tão interessante nesse Grenal, que para mim o Grêmio vai golear o Inter. O que eu marquei nas brincadeiras com os meus amigos, 6-0. Sério, minha opinião. Me cobra depois do jogo, pela energia que vai estar no jogo. Sou louco, mas não interessa, isso faz parte do meu fanatismo, né? E aí, Thiago? É um placar otimista. Muito. Mas também, olha, é para marcar. Se vier o 6-0, me serve para marcar. Eu acho que vai ser um jogo muito nervoso. E a torcida do Grêmio tem que ser um dia de muito alento, tem que deixar a emoção e as lágrimas para depois do final do segundo tempo. E a vitória me serve. Eu acho que um placar de 2-0 é um placar que é mais de acordo com a história do clássico. Normal. Mas se vier o teu 6-0, eu estou muito contemplado. Estou falando a semana inteira para todos. Eu acredito que vai ser a maior vitória do Grêmio em Grenais. Não vai chegar o primeiro Grenal, mas vai ser a maior vitória do Grêmio. Pela diferença técnica dos dois times, pela diferença de comportamento e compromisso dos dois times, por mais que eles estejam querendo estragar, o que é certo, né? Eles têm que estar querendo isso, mas os motivos que levam o Grêmio são muito maiores. Se a gente conseguir ter aquela interação que teve no jogo contra o São Paulo, torcida e time, eu acho que a gente tem boa chance de ganhar. O Inter não, por mais que eles entrem com motivação de querer ganhar o último Grenal no Estádio Olímpico, o Cacau falou bem essa semana, quem é que lembra quem foi que ganhou o último Grenal no Eucaliptus, né? Claro que não tem a mesma história nem nada, mas não é uma coisa que vai mover tantos jogadores do Inter, porque muitos até estão saindo do clube. E o Grêmio precisa ganhar, além de qualquer coisa. Vale, né? A gente tem que ganhar. É um diferencial de motivação. Exato, é um diferencial de motivação. Eu fico imaginando na hora de entrar em campo, o que vai dizer a pessoa que vai tentar criar um ambiente motivacional no Inter? Vamos estragar a festa deles? O que vai dizer aquela rodinha que eles fazem? Gente, né, tudo bem, é brincadeira, mas a gente tem que ganhar para ser segundo. Quer dizer, o fator motivacional é muito grande. Se a gente faz crer que o Grêmio vai estar muito mais ligado do que o outro time da cidade. Se a gente pegar por esse lado aí, né, Fernando, lá em Minas o inverso também é verdadeiro, porque o Cruzeiro vai ter o entusiasmo de ganhar do Atlético agora. Também é um time que entra de brincadeira. E o Atlético, então a possibilidade do Atlético ganhar lá é grande, então a gente tem que fazer o nosso dever de casa aqui. Tem uma coisa em Minas que me preocupa,
foi falado agora durante a semana, não sei quem falou, mas que salientou isso, eu me preocupei. O Cruzeiro tem uma dívida com o Atlético, né? Do ano passado. É verdade, bem lembrado. O Cruzeiro tem uma dívida com o Atlético do ano passado. Foi 6-1 ou coisa do 6-1, sim, mas o Cruzeiro ganhou do Atlético. Pois é, tem uma dívida de perder para o Atlético, devolver a gentileza. Lembra da situação do ano passado? Realmente. Se o Atlético ganhasse ou coisa do gênero... Sim, se o Atlético ganhasse, o Cruzeiro poderia cair, porque o Cruzeiro ficou em 16º. Exatamente. Isso me falaram essa semana e... Bom, não creio em las brujas, mas que elas vai. Foi uma coisa que eu ouvi essa semana, pegando no mesmo sentido, mas... Então o Grêmio tem que ganhar. O Grêmio tem que ganhar. Isso aí. O presidente da Portuguesa... Por exemplo, o presidente... Aliás, nessa semana, no jogo passado, nós estávamos classificados em segundo lugar já até os 42 do segundo tempo no jogo do Botafogo. Terminou o jogo do Grêmio, eu troquei de canal, o Botafogo tomou o gol. A culpa foi tua, então, ter trocado de canal. Foi o que eu pensei na hora, viu? Pô, devia ter ficado vendo a entrevista. Né? Não, mas eu peguei isso aí também essa semana. O presidente da Ponte Preta lamentando muito que o Guarani tinha caído, né, para a terceira divisão. E aí isso aí me deu um clique, olha, ele está sinalizando que eles não vão perder, que eles não vão ganhar da Portuguesa, porque seria um time a mais de São Paulo que cairia, né, se o Sport ganhar lá do Náutico e tudo. Isso aí me deu uma sinalizada e isso aí também pode ser uma coisa que aconteça. Mudando um pouquinho de assunto, o Luiz aqui pergunta se vocês acham que a Arena vai estar concluída 100% até o dia 8. Evidentemente que no entorno não, mas... Também acho que não. No entorno e por fora algumas coisas. Mas internamente... Acho que vai ter detalhezinhos ali, né? Acho que a gente sabe como é que funciona uma obra... A gente sabe como funciona uma obra como essa na casa da gente, uma reforma na casa da gente. Imagina. E é uma obra daquelas com uma complexidade muito grande. Tá certo que o nível do acabamento não é o nível de acabamento de uma casa, mas com certeza acho que nós vamos ter ainda algumas áreas da arena com tapumes. Tá? Imagino que isso é bem... O que, diga-se de passagem, é até razoável pela complexidade da obra. Seria muito irresponsável que se fizesse toda essa pressão para uma inauguração nessa data com o Estado sem condições de receber a torcida. Acredito que não seja isso que vai acontecer, não imagino que haja essa irresponsabilidade tão grande por esses que estão agora deixando a gestão do Grêmio, mas imagino que nós vamos ter, até razoável que assim seja, que não esteja tudo 100%. Como o entorno não vai ter nada pronto, nós vamos estar no areião no entorno, viu? Sim, sem dúvida. Inclusive eu vi ontem uma entrevista da Brigada, né, dizendo que tem restos de obra em volta e que eles vão ser agrupados numa certa área com tapumes para não ter perigo, né, do pessoal jogar pedra, alguma coisa assim. Eu até não vi qual é o constitutivo de torcedores internacional, mas deve ser aqueles mil já compraram como foi a tantos clássicos. Sim, então acho que isso aí não vai ter problema, esse problema nós não vamos enfrentar. Alessandro aqui nos pergunta, vai entrar agora pro jurídico aí, né, junto com o COF. Por que a Brigada demorou para aprovar a avalanche do primeiro jogo da Arena? Essa polêmica aí da semana, né? Isso foi feito, também tenho acompanhado pelos jornais também, Duca. Na verdade, foi feito, ontem à tarde houve uma reunião e se conseguiu fazer. A Brigada Militar resolveu endurecer os requisitos para ocupação daquela parte da Arena que foi projetada especificamente para que houvesse a geral ali, tanto que o desenho dos degraus é diferente do restante do estádio. E me parece uma posição um pouco irrazoável da Brigada, porque se um estádio como o Olímpico, que é um estádio mais antigo, que não foi desenhado para aquilo especificamente, comporta a avalanche, claro que foram feitas adequações, foi levantada a mureta lá embaixo, tem uma estrutura metálica por sobre ela, me parece irrazoável que no Olímpico aquilo seja possível e que na Arena foi feita especificamente para isso, não se possa fazer. E aí houve bom senso na reunião de ontem à tarde, se fez um acordo para esse primeiro jogo do dia 8 e para a partida do dia 19, que eu não sei nem se vai ter avalanche, porque é um jogo festivo, que não é, a avalanche é para o Grêmio, não é para qualquer um que vai dentro do estádio, viu? Mas me parece que vai ter que se sentar novamente para 2013 para fazer um acordo e chegar a um bom entendimento com a Brigada. E tenhamos muita franqueza, como é bonita a avalanche, como aquilo dá quando o jogo passa pela televisão, sempre que se fala do Grêmio, se fala da avalanche, porque aquilo esteticamente é uma cena maravilhosa, mostra o apoio da torcida, isso criou uma identificação muito grande com o Grêmio, virou uma marca do Grêmio. Vamos pensar em marketing, qual é o local que tu colocaria a tua marca no estádio do Grêmio? Em cima da avalanche. Obviamente, porque vai filmar o gol, vai filmar a tua marca lá.
Ou eles vão filmar outra parte do estádio na hora que sai o gol? Tem que ter bom senso, né? Eu me lembro na década de 80, década de 90, a gente via, né? No Chile, no Paraguai, na Argentina, obviamente, o pessoal sempre fez avalanche, a gente trouxe isso para cá e virou uma característica da torcida. E outra, quem vai ali já sabe que vai ocorrer a avalanche. Acho que foi bom essa questão do bom senso, porque não vai dar problema no primeiro momento e aí a gente vai... E tem que chegar nesse mesmo bom senso para 2013. Vai fazer o bem inteiro. Porque tem muita gente também que gosta de ir ali, mas não quer fazer avalanche. Daí vai ficar um pouquinho mais para trás, que eles deram, né, um espacinho ali para o pessoal que não quiser participar. Né? É que a brigada que gostaria de lidar só com torcida que canta Mamonas Assassinas. Não é mais tranquilo. Foi bem colocado. Na verdade, eles não, o estádio só com cadeiras é para espectador, né? Só com cadeiras é para torcedor. O presidente Fábio Koff fez uma frase que eu achei perfeita. O que o presidente, quando foi visitar agora, na quarta ou quinta-feira, que eles fizeram a visita institucional do Conselho de Admissão eleito no novo estádio, o que diz o presidente Fábio Koff quando questionado? Acabar com a avalanche é enfraquecer o fator local. Claro. Então é isso, nós não podemos abrir mão da avalanche e como aquilo foi desenhado para isso, nós temos que conseguir construir em conjunto com a Brigada Militar, nós não vamos abrir mão da segurança, evidentemente que não se quer expor o torcedor do Grêmio, mas se tem que chegar a um acordo que permita a manutenção disso que tem tanta importância desde 2005 e 2006 para as vitórias que o Grêmio chega. E voltando só a um aspecto, Duca, que me parece importante, o Internacional já aposentou 2 estádios com o Grêmio tendo hegemonia em Grenais. O Internacional aposentou a Chácara dos Eucaliptos, o Grêmio tinha hegemonia em Grenais na Chácara dos Eucaliptos. E quando os Eucaliptos foram aposentados, o Grêmio tinha hegemonia em Grenais dentro dos Eucaliptos. E o clássico que nós jogamos no domingo é um clássico em Campeonato Brasileiro. E em campeonatos brasileiros, o Grêmio tem hegemonia em clássicos. Então nós temos que fazer valer também essa nossa tradição. Não, é verdade. Eu me lembro daqueles Grenais, né, que eu acho que tem um pouco da mídia jogando em cima disso. Eu me lembro daqueles Grenais que a gente sempre ia com um companheiro que não necessariamente naquele momento fosse companheiro, um camarada que era colorado e nós caminhando ali ao lado, ali pela Érico, ali pela Carlos Barbosa, ou até mesmo ali pela Padre Cacique, tranquilamente. Eu me criei assim, Dudu. Aí virou uma questão de vida ou morte. E mais, eu me criei assim, a gente se separava para entrar no estádio, na hora do intervalo a gente se encontrava na grade. Ah, é? Para conversar na grade. Exatamente. Eu me criei assim. Tomava uma cerveja na frente do estádio às vezes antes de entrar. Mas dentro do estádio, no intervalo, ia para a grade, conversar, e depois na saída se encontrava e ia embora. Meu pai me levou, na década de 80 eu cansei de ir em Grenais de década de 80 e de década de 90 no Beira-Rio com meu pai, eu era pequeno. Sim. Hoje eu tenho um filho de 6 anos, eu não levaria num Grenal no Beira-Rio. Aquela função de ter que sair do Olímpico ali caminhando, passar por 4, 5 revistas, aquilo com criança é inviável. E a gente vê, tem gente que vai com criança, é impressionante. Eu estive agora no jogo do Grêmio Ponte Preta, eu migrei das sociais para as cadeiras em 2006. E agora na Grêmio Ponte Preta eu resolvi ir nas sociais, que fazia anos que eu não ia nas sociais, até seria meu último jogo nas sociais do Olímpico. E eu fiquei bem do lado do placar eletrônico e me chamou a atenção, na geral, na avalanche, a quantidade de crianças, e crianças de colo. Crianças de colo. Então não tem como ou seja, a avalanche ela é tranquila se crianças conseguem, se não acontece nenhum tipo de incidente. Fatos e dados. Quantos incidentes já tiveram com a avalanche? Perfeito. Fatos e dados. Esse é o elemento. Não teve? Esse é o elemento. Se teve, é o mesmo que tem na social, é o mesmo que tem nas cadeiras. Então é fatos e dados. Exatamente. Em função da avalanche. Em função da avalanche. Então não tem por que se criar toda essa polêmica. O Anderson pergunta se é verdade que na despedida do Olímpico vão fazer uma ola da arena até o Monumental. Não sei. Eu também não seria bonito, seria uma festa bonita. A ola ela é impactante. Eu me lembro do Grêmio na década de 90, como se entrava, tinha que entrar muito cedo no estádio, porque era sempre casa cheia e se fazia, ficava às vezes 20 minutos fazendo ola no estádio antes da partida começar. Os mexicanos, né, em 86 que botaram para ir, aquilo ali pegou, né? Ele é maravilhoso. Aqui o Luiz, né, pergunta se o Anderson Pico está tendo problemas para se manter em forma. Está certo o Luxemburgo botar ele no banco, né? Pegando aspectos. Eu tenho algumas opiniões, né? Claro, todo torcedor tu sabe é um que pouco técnico, né? Só fazendo adentro, um pouco técnico. Eu pensei que seria para botar o Fábio Aurélio, né? Fazer uma... Mas eu acho que o Fábio Aurélio não está pronto. Parece que não. Mas eu particularmente, para mim, Anderson Pico não é jogador pro Grêmio. E com a mão enfaixada, ainda que tirar a principal jogada dele, que é bater lateral, aí... Então, pode ser boa pessoa, mas não, para mim,
não serve para jogar no Grêmio de jeito nenhum. O Grêmio tentou, o Pico estava um pouco já descartado, o Grêmio tentou reeditá-lo. É uma pena que ele, pelo teor da entrevista do Luxemburgo nessa semana, o Pico realmente não soube aproveitar a oportunidade que ele teve. Diz que é dificuldade com o peso, né? O cuidado que... mas a dificuldade com o peso é à noite, né? Aí eu não sei, mas mesmo no peso correto, eu juro, eu não vejo futebol. Nós vamos jogar com o Léo Gago improvisado, né? Me deixa louco. Vamos jogar com o Léo Gago improvisado na função. O Júlio César, né, tá fora. Não sei o que aconteceu, se ele se machucou. Porque ele voltou, jogou 15 minutos ali, daí foi expulso naquele jogo e depois não voltou mais. E o Pico, ele é um jogador ele tá acima do peso, pelo que foi dito pelo Luxemburgo, mas ele é um jogador de porte, assim, ele tem um biotipo realmente mais cheio. Ele lembra claro, o Roger era muito mais fino, mas ele lembra o Roger ali na lateral ali. Não, mas o Roger jogava mais. Não futebol. Só na fotografia 3x4, se botar a fotografia 3x4 dos dois é capaz. Mas no futebol não chega nem. Mas o Pico é um jogador que tem muito potencial. Talvez ele tenha... Aí aquela coisa de cada um ver o futebol de uma forma diferente, eu sinceramente... Aquele lateral dele, o pessoal gosta daquele lateral dele. Mas com a mão engessada ele não faz nem isso. Não, realmente. Mas eu me atucanava lá no Olímpico, o Pico ia bater e não ia ninguém na área. Mas os caras não sabem. Não avisaram? Tem um A única jogada que ele sabe fazer é bater lateral, na minha opinião. Eu acho que o programa está correndo bem porque a gente está nesse momento de expandir mesmo, né? O sentimento de gremismo agora nessa situação. Eu vou fazer duas colocações aqui que o Valdir e o Fabiano colocaram pela internet também, colocando as questões das contratações, né? Que está na mídia que o COF mandou um dirigente tratar da vinda do Montijo. E daí o Fabiano falando que o Carlos Eduardo brigou na Rússia e que o Grêmio poderia trazer ele ou o Robinho. Acho que se for pra gente pensar nesses nomes, eu acho que Começamos bem daí. Né? Imagina. Eu acho que tem um elemento de... Tem havido um aspecto ruim, é o fato de que acabou o ideal seria que houvesse essa transmissão das gestões o quanto antes. Agora, no mês de encerrado o Campeonato Brasileiro, o ideal seria que já houvesse, para que a gestão que assume não enfrente o constrangimento que enfrenta hoje de tratar de negociações, até de renovação de contrato. Parece que uma gestão paralela dentro do Grêmio. Isso é muito ruim. Tá? Então, e há um respeito muito grande. A gente tem visto, eu ouvi uma entrevista do Rui essa semana na rádio, e o Rui dizendo com todo cuidado que eles estão tendo uma preocupação em não ocupar o espaço de uma gestão que ainda está aí, até porque nós temos um jogo que vale pontos no domingo, e é um Grenal. Mas tenho a certeza de que o COF, o Omar e o Rui, e o presidente COF vai ter um papel no vestiário. Isso ele disse desde o início da campanha. Ele disse antes de ser candidato, ele já dizia, se for para voltar, eu quero ter um papel dentro do vestiário, que daquilo ali eu entendo. Então, certamente eles devem estar pensando grande, até porque nós vamos começar o ano com o Libertadores da América. E sejamos muito francos, é o sonho de todos nós, esse tricampeonato. Claro que não é algo fácil de se conquistar, fosse assim nós não teríamos duas que foram tão custosas. E hoje, inclusive, tem num dos jornais da cidade uma entrevista com o Renato Portaluppi sobre a final de 83, que é emocionante ver o Renato falando, com aquela falta de modéstia do Renato, fica mais sensacional ainda. E tomara que consigamos já iniciar a nossa era arena já com uma conquista desse porte. Evidentemente não é fácil, mas certamente o COF, o Omar e o Rui estão pensando grande. A gente não sabe também como é que vai estar a situação financeira do Grêmio, a gestão vai ser transferida só a partir do dia 18, tem a sessão do Conselho Deliberativo, então temos que começar o ano com um time armado para essa conquista. Falaste em 83, eu tive nos dois jogos, tive em Montevidéu. Foste em Montevidéu também. Foi lá. Na época, muito guri, eu fundei a Garra Tricolor. Sim. Um dos fundadores da torcida. Fiquei pouco tempo lá e nós fomos a Montevidéu e depois então, isso é uma das coisas que domingo tudo vai passar esse filme na minha cabeça quando terminar o jogo, sabe? É impressionante isso. Eu estava vendo o jogo essa semana até e tem um lance que o Moreno aqui, ele entrou assim na cara e o Mazzaropi faz uma defesa. Pô, olha aí, rapaz, as coisas que a gente não lembra, mas não lembra assim, né? Mas quando tu vê, tu relembra. O que eu me lembro daquela Libertadores no Olímpico foi Grêmio América de Cali, não sei se foi uma quarta ou quinta de tarde, porque o jogo foi cancelado. O jogo foi cancelado porque choveu muito na noite anterior. Sim.
E o que tinha, meu pai na época, eu não trabalhava, mas meu pai trabalhava, matou serviço, e o que tinha de cara matando serviço, não querendo dar entrevista para o rádio. Eu me lembro disso também. Aí eu me lembro que o jogo acabou, a gente foi buscar minha irmã no colégio, olha o horário que foi. E eu vou me lembrar. O Mazzaropi pegou pênalti, né? Foi, exatamente. E eu me lembro... Batalha, nunca tinha errado um pênalti, mas faz aquela defesa de mão trocada. E o Mazzaropi pegava. E o Baidec machucou o queixo naquele jogo, e na entrevista, até hoje eu me lembro o Baidec dando a entrevista final dele, dizendo que ele ia ver com o Dr. Marchek a gravidez do problema. Olha, se pegarem nas rádios vão encontrar isso. Eu me lembro que eu rolava rindo ouvindo isso. Então é um dos jogos que marcam e marca a história também, né? O Baidec hoje grande empresário. Grande empresário. Na época ele fazia faculdade. Então, eu vou encaminhar agora o finalzinho, né? Thiago, vou pedir, eu acho que para ti falar primeiro, Thiago Brunetto aqui, esse sentimento e o Grenal, e é a última vez que a gente vai falar tendo um próximo jogo no Olímpico, né? Olha, que nós passamos então no domingo um jogo de muito alento no curso dos 90 minutos, e que deixemos a emoção da festa para encerramento da partida, porque o jogo vale ponto, como nós vimos dizendo aqui, e agradecer mais uma vez o convite dos Sócios Livres, o convite da Pátria Tricolor e a companhia desses grandes gremistas aqui. Fiquei sabendo que esse é um agitador da década de 80, viu? Isso é sensacional, porque a gente vê como o Grêmio tem relevância nas nossas vidas, e a gente passa isso de pai para filho. Tu recebeste do teu pai, vai passar agora para o teu filho, e então nós vamos ver nossos filhos crescer numa nova casa e sonhando sempre com a retomada das grandes conquistas, que a gente sabe qual é o local do Grêmio no mundo do futebol. E aí, Fernando? Eu pensei em encerrar brincando, dizendo fecha em mim que eu vou chorar. Mas, gente, não vai ter gremista que não vai sentir essa ruptura. Mas que essa ruptura ela seja para o passo maior que todos nós acreditamos. Que é voltar o Grêmio a ser o que sempre foi. O maior time, para mim, do mundo. É isso que eu espero. E o Olímpico, uma salva de palmas para a minha casa verdadeira. Né? Eu fico pensando, né, como é que vai ser quando acabar o jogo. Até essa ideia me deixou meio arrepiado, assim, o pessoal fecha em pé, né? Não, o pessoal em pé batendo palmas, né? Eu também vou encerrar dizendo... A história do futebol mostra que muitos clubes, depois que mudaram de estádio, renovaram o seu local, onde é a sua base, passaram a ter vitórias novamente. Eu acho que o Grêmio, né, esse tempo todo aí que a gente ficou um pouco longe dos títulos maiores, vai passar por essa fase e vai voltar a ser aquele Grêmio que a gente sempre conheceu, um Grêmio grande, forte e vencedor. Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Último programa antes do final do Olímpico, eu vou bater palmas. Então, Dá-lhe Grêmio, viu?